E assim, quando a gente resolveu mudar, eu costumo dizer para as meninas brincando, eu digo que a gente teve um pensamento muito pequeno quando a gente alugou o primeiro ponto, né? Quando chegou com um ano que a nossa capacidade fabril acabou, a gente precisava contratar pessoas, mas não tinha onde colocar. Não cabia. Como elas aumentaram sua infraestrutura de farmácia em 10 vezes em apenas 3 anos. Aqui é a Alana. Eu sou Renata. Eu sou Neuza. E eu sou Fabiola. E vamos para o 30º ABcast. Nesse canal eu falo tudo sobre o mercado magistral e eu trouxe convidadas hiper megas especiais que eu tenho acompanhado desde o seu início, de uma farmácia que tem se destacado cada vez mais. São sócias proprietárias de uma farmácia fantástica que se tornou referência aqui em Fortaleza e no Brasil. Vamos saber mais. E o nome da farmácia é Farmácia La Santé. E eu queria, Renata, Neuza e Fabiola, que vocês falassem um pouquinho sobre vocês, quem vocês são, qual é a função de vocês na farmácia. Tá certo. Então, assim, primeiramente, Alana, a gente queria agradecer, né? Na realidade, nós estamos muito felizes em estar aqui. Eu que estou. A gente também acompanha você há muitos anos e a gente sabe de todo o seu esforço e também do seu crescimento. Então, assim, a La Santé cresceu junto com a Alana, né, Alana? Parceria é isso. Pois parceria é isso. Que maravilha. Então, assim, nós estamos muito felizes com o seu convite. Tá? Eu também, com vocês aqui. Pois é. Então, assim, eu sou Renata, sou farmacêutica, né? Hoje em dia eu atuo na área administrativa e área técnica da farmácia. Então, assim, toda a parte administrativa, financeira fica comigo e a área técnica também fica junto com a Fabi, tá? Então, assim, a gente disponibiliza de várias pessoas e vários sistemas que nos ajudam a estar evoluindo e estar melhorando a cada dia mais, né? Então, assim, a gente divide dessa forma para ter uma ajuda e as três juntas poder dar continuidade nesse crescimento da farmácia. Muito bom. Eu sou Neuza Veloso, né? Sou diretora de negócios. A minha principal função hoje na farmácia é captação de prescritores, visitar já os prescritores, né? Que hoje não é só presencial, né? A gente está no WhatsApp, está sempre dando aquela assistência. E assim, a vida da gente hoje a cada dia melhorar o atendimento. Acima de tudo, além de uma empresa, eu acho que um dos grandes diferenciais é a nossa humanidade. A atenção que a gente tem, tanto com o prescritor como com o nosso paciente, o cliente. Ele precisa disso. Então, não é só uma fórmula a mais que está sendo feita, a gente tem toda uma atenção, né? Eu acho que isso foi o que deu certo em nós três, que o nosso pensamento é o mesmo. Aí, a La Santé deu certo, tá dando certo, porque a gente tem que se manter e cada dia que passa a gente pensa mais em melhorar, né? Total. E, assim, Alana, é uma honra estar aqui, viu? Assim, a gente fica muito feliz em poder estar aqui com você. Realmente. Então, assim, eu sou Fabiola Soares, né? Eu sou responsável pela gestão comercial, né? Sou diretora comercial da La Santé. Como a Renata falou, a gente se apoia muito, não é, nas atividades do dia a dia da farmácia, porque o nosso principal objetivo é atender bem o nosso cliente, né, levando saúde e bem-estar para o nosso cliente com um produto personalizado de qualidade. Né? Então, assim, eu que fico na parte comercial diretamente com as consultoras, com o atendimento do cliente, é muito importante esse relacionamento. E o cliente entender que lá tem um farmacêutico para chamar de seu. Não é? De poder ligar para a farmácia, tirar as dúvidas, ter uma orientação farmacêutica, ter uma conexão com a farmácia. E eu acredito que esse seja o nosso diferencial, essa conexão da farmácia com os prescritores e com os nossos clientes e com os nossos colaboradores.
Então, assim, Respeito, a né? a gente precisa dos nossos colaboradores para que a farmácia, né, seja uma farmácia de referência. Então, essa conexão é super importante. Esse tripé, prescritor, cliente, colaborador, é essencial. Então, assim, a gente fica muito feliz pela La Santé já ter 5 anos no mercado e ser uma farmácia de referência. Total. E eu fico babando aqui de longe, né? Assim, claro que a gente não tem esse contato diário, mas eu percebo vocês nas redes sociais, prescritores dando referência, alunos dando excelentes referências, e a gente vê realmente que vocês estão brilhando. E a Neuza falou, a La Santé deu certo. E, de fato, é muito visível quando você vai ver a infraestrutura, né? Realmente, quando a primeira vez que eu entrei na nova infraestrutura, na nova farmácia, eu percebi, ficou muito claro para mim o foco no cliente, né? Que vocês têm o cuidado, que vocês têm em receber o cliente, não só no online, né? Mas também ali na farmácia. Hoje, a infraestrutura de vocês tem qual é a área? Só para as pessoas entenderem. De área total, aproximadamente 1.000 metros. 1.000 metros. E a área coberta, né, é aproximadamente 475. E assim, quando a gente resolveu mudar, eu costumo dizer para as meninas brincando, eu digo que a gente teve um pensamento muito pequeno quando a gente alugou o primeiro ponto, né? Quando chegou com 1 ano que a nossa capacidade fabril acabou, a gente precisava contratar pessoas, mas não tinha onde colocar. Não cabia. Aí foi encontrado aquele ponto, aí a gente achou enorme. Na realidade, foi até meu marido, não foi? Que achou aquele ponto aí. Não, vamos olhar lá, é legal. Quando a gente viu a casa, eu disse, pronto, vai ser tudo que a gente precisa. A gente ficou já imaginando, né? Aí quando foi feito o projeto. Porque o que a gente queria? Tirar aquela visão de que farmácia tinha que ser aquele ambiente frio. Uhum. Poxa, o cliente chega lá, ele às vezes vem com muitas dúvidas. A gente tem 2 farmacêuticas maravilhosas, que as meninas têm paciência, conversam, tiram dúvidas. A gente tem até uma salinha, uma sala de reunião, né, paralela à recepção, e é uma casa muito agradável, ela tem uma energia muito boa, né? Então, assim, os pacientes chegam lá, às vezes não querem nem ir embora. Querem ficar no café conversando. Muitos pacientes se tornaram amigos da gente, pela confiança que passa. E voltando lá para o início, né? E a gente estava até aqui no background, né? Nos bastidores, conversando sobre como nós nos conhecemos, né? Foi muito bacana. A primeira farmácia de vocês, que foi essa que você mencionou, ela tinha quanto em área? Ela tinha em torno de 90 metros quadrados. Porque assim, ela era uma estrutura muito estreita, em cima e embaixo, né? E aí a gente só tinha uma recepção e o restante era toda a área administrativa e a área técnica que ficava em cima. Mas o que a gente sentia lá é que a gente não tinha como ter uma proximidade e um relacionamento melhor com os prescritores e com os clientes. Porque a gente era muito pequeno. Então, quando a gente ia receber uma pessoa, a gente ficava, meu Deus, a gente vai receber. E aí, o prédio, ele tinha uma estrutura de apoio, né? E aí, a gente aproveitava as salas de reunião do prédio e tudo. Mas, assim, não era uma coisa que era nossa, né? E aí, quando a gente achou o ponto, realmente, a Neuzinha falou uma palavra-chave. A casa, ela tem uma energia muito boa. A casa atual, ela tem uma energia muito boa. E aí a energia da casa se conecta com a energia que a gente tem. E aí quando a gente conseguiu transformar aquela casa num ambiente onde a gente também considera que é nossa segunda casa, porque a gente passa o dia todo lá, né? A gente passa o dia todo lá e a gente queria transformar aquele ambiente num ambiente acolhedor, que a pessoa chegasse e se sentisse em casa. Então, assim, para o cliente chegar e ver que a gente está na frente, atendendo e recepcionando com todo carinho e realmente com todos os detalhes que a gente tem, para a gente é muito gratificante. Sabe, Alana? E foi uma proposta diferente de farmácia com manipulação. Total. Eu até senti, eu sou uma pessoa humilde, quem me conhece sabe, mas eu notei que depois que a gente inaugurou a farmácia, nós fomos até fonte de inspiração para outras farmácias mudarem um pouco. Não ficar aquele ambiente tão
negócio, né? E lá é muito, muito legal. Vocês viraram farmácia modelo, né? Inclusive, alunos nossos já fizeram estágio, né, com vocês, Sim. né? Tenho muita gratidão pela recepção que vocês têm recebido. Até hoje ela agradece, né? E o que foi que levou vocês a tomarem a primeira decisão em relação àquele ponto inicial de 80 metros quadrados? Porque vocês pensaram, não, vamos logo para um maior? O que fez a gente pensar em mudar? Não, a primeira vez. A primeira. O primeiro ponto, de 90 metros quadrados. Quem me conhece sabe que eu ia logo para um de 1000, né? Eu penso logo, vamos logo com grande, Pra né? cima. E assim, pra mim, eu sou muito real. Eu era tão real que eu mudei de um tempo pra cá, porque vi que a gente não podia ser tão real. Mas é bom, Né? Na sociedade tem que ter aquele mais... exatamente. E aquele Tem que dar o mais freio, tem que E assim, pra mim, concordo. só diz assim, não deu certo, quando der o último, não deu certo. Mas enquanto a esperança, a gente tá tentando, né? A gente sabia, a Renata e Fabíola, pela experiência técnica, a gente sabia que montar uma farmácia é muito complexo. É um custo muito elevado, né? Para a gente montar uma farmácia de 90 metros quadrados, é muito dinheiro, gente. Não, tudo é muito caro, tudo é feito por encomenda. E assim, eu vou ficar aqui e vou passar para elas, porque elas sabem mais do que eu, viu? Dessa parte, né? Eu acredito que naquela época, Alana, são 5 anos, né? Aquele momento nosso Era para ser, né? era Era para ser daquele tamanho. É verdade. Era o que a gente tinha naquele momento para realizar o nosso sonho, né? Porque assim, montar a La Santé foi um sonho para a gente, né? Porque assim, todos nós aqui temos experiência há muito tempo na área magistral, né? E já somos também formadas como farmacêuticas já há muito tempo. E há 5 anos atrás, aquele ponto atenderia a nossa necessidade. Para a gente era o suficiente, não é? É claro que com o passar do tempo, e veio a pandemia, né? A pandemia para a gente foi um marco, foi um momento muito difícil. E a gente ficou com medo, mundo, né? Quando viu aquela Oliveira Paiva, tudo fechado. Meu Deus, o que é que a gente vai fazer? Só que ocorreu o contrário, não foi? Exato. A gente, como estabelecimento de saúde, naquele momento a gente era muito importante para as pessoas, para os nossos clientes, né? E a partir dali é que a gente pensou Acendeu a luz, né? em expandir, né? Porque Pra realmente atender uma a gente não maior tinha quantidade. condições de atender os nossos clientes, né? Naquele espaço que a gente tinha no momento. As meninas, o pessoal ficava trabalhando até 10 horas da noite. Isso, né? Eu recebia ligação de médicos, enfermeiras, que eu nem conhecia, pedindo urgência em vitaminas, né? E a gente ficava até, né, 10 horas da noite trabalhando, era uma verdadeira... Pandemia Foi assim, aí foi quando acendeu a luz, não, a gente não tem mais como, né? Não tem como atender. Como atender as bem pessoas, o nosso atender bem. cliente naquele espaço. Aí foi quando acendeu a ideia, a gente começou a procurar ponto e deu certo, era para ser naquela hora. Assim, embora 90 metros quadrados, mas era de Tudo foi feito assim, muito né? fofo. Alana, Tinha tudo. Tudo foi feito assim, bem pensado, Tinha não é? muito Porque carinho e cuidado Tinha. também. Era muito organizado. E a gente decidiu montar a La Santé em 2017 e a gente teve um ano, foi praticamente um ano montando a farmácia, né? Porque a gente sabe das resoluções, né? Dos alvarás, que tudo é muito, né, demorado, né? E a gente tinha que se adaptar, a gente estava fazendo uma nova farmácia, né? Todas as matérias-primas, todos os equipamentos vêm de fora, né? E a gente não encontra aqui em Fortaleza, então tem todo um tempo para recebimento, né? Mas assim, aquele ponto para a gente é o ponto inicial, então a gente fica Ponto muito de partida. ponto de ali, né? partida, a gente fica muito grato, né? com A certeza. Deus, né, pela oportunidade de ter nos juntados, né, para abrir o nosso negócio, empreender, né, de uma forma diferente. Fabíola, né? eu lembro quando a gente abriu a farmácia. A gente pensava em abrir no dia 2 de abril, no dia do meu aniversário, né? Mas não deu certo.
Aí abrimos dia 9 de abril, quando começou a chegar a primeira receita. Eu lembro que a gente pulava de alegria. É assim, é tão... muito... A gente lembra de cada detalhe. Eu me emociono. Eu tô falando aqui, mas eu tô toda arrepiada, né? Porque quando a gente começou a chegar as receitas, eu lembro que eu passava o dia inteiro divulgando a farmácia. Eu saía de manhã, às vezes nem voltava, porque já estava fechada. E as meninas lá, sabe? Então, assim... Foi muito legal mesmo, e a gente agradece demais. Eu, todo dia de manhã, a primeira coisa que eu faço é agradecer a Deus. A gente hoje tem 23 colaboradores, né? E assim, a gente tem famílias, um clima maravilhoso lá na farmácia. Graças a Deus, a gente tem um turnover assim muito baixo, sabe? A rotatividade de funcionários é muito baixa, porque assim, a gente sabe que tem as pessoas certas. Inclusive, sabe, Alana? Da responsabilidade de cada um. Desde o laboratório, as meninas do atendimento, o pessoal da limpeza, assim, toda a equipe da gente, ela é muito, muito boa. A propósito, assim que a gente tiver o link, eu vou enviar para vocês o link desse bate-papo para enviar para a equipe de vocês. Com certeza, porque na hora que eu tava vindo, estavam mandando mensagem para mim dizendo, mande um alô para mim, mande um alô pro pessoal do laboratório, mande um alô pro pessoal da loja. Eu disse, mas não, quando a gente falou que vinha aí, como é que a gente vai assistir? Não, tenha calma, Renato, vai dar certo. E aí eu já vou aproveitar para te convidar, você que não está inscrito ainda, se inscreve aqui no nosso canal, deixa aqui teu like. E a equipe, eu quero ver a equipe geral, a equipe da La Santé, comentando aqui no comentário, hein? E tem, só para fechar esse ponto de partida, porque o começo de vocês realmente é muito inspirador, né? Nós tivemos um primeiro contato, inclusive antes de vocês escolherem um ponto, e eu nem imaginava, depois eu até demorei para associar que eram vocês, as proprietárias da La Santé. Mas vocês escolheram um ponto que meio que foi uma quebra de paradigmas, né? Por quê? Porque normalmente os gestores, eles querem ir para os polos onde tem muitas clínicas, né? Aqui em Fortaleza tem uma região que é onde a maior parte das farmácias com manipulação, inclusive, se concentram. E vocês foram para outra zona da cidade, muito boa também, mas foi meio que uma quebra de paradigma na minha visão. O que é que levou vocês a irem contra a maré, digamos assim? Eu acredito, sabe, Alana, que assim, a primeira coisa que a gente pensou, tanto eu como a Neuza e a Fabíola, a gente queria realmente sair daquela zona. Então, assim, era uma zona que pra gente não era uma zona de conforto. Né? Então, assim, pra gente, o mais agradável e o melhor seria a gente estar num local onde fosse tanto próximo aonde a gente reside, como fosse um foco onde a gente acredita que a gente não precisa estar tão perto de onde todas as outras farmácias estão para a gente se destacar. A gente conseguiria se destacar lá, distante do polo. Né? E realmente foi isso que aconteceu. A gente veio para a Zona Sul, né? E a gente mora lá, né? A gente mora lá, né? tanto eu como a Neuza. E a gente sabe que é um bairro que está em crescimento. Eu moro lá, né? Também. Adoro. Assim, o que é que a gente pensava? Como a gente mora naquela região, a gente sabe que quem está naquela região ali não quer sair. Para ir para porque quando a gente mora para lá, a gente não quer vir para questão de trânsito, estacionamento, a gente sabe que é muito complexo. E aí, o nosso grande objetivo era que fosse realmente para o lado de lá, porque a gente sabia que o alcance que a gente tinha com o cliente não precisava estar num ponto comercial. Porque hoje em dia, 98% do nosso atendimento é voltado através do WhatsApp. Há 5 anos atrás também já era muito forte o WhatsApp. Né? Mas assim, hoje em dia o WhatsApp ele é uma ferramenta essencial, que a gente não vive sem. E o WhatsApp ele chega em qualquer canto. É tanto que hoje a gente atende não só toda Fortaleza, toda a região metropolitana e todo o Brasil. Né? E já mandamos várias formas para o exterior também, para vários países. Tem alguns países específicos que a gente não consegue entrar, né? Como Portugal a gente não conseguiu, né? Tem uma legislação mais deles, complexa. Itália também a gente teve aquela dificuldade, né? Mas assim, Estados Unidos, Canadá, então assim, a gente consegue tranquilo tá enviando, até mesmo porque depois da pandemia, a questão do online
do atendimento do médico com pacientes de fora ficou muito diferente, né? E a comodidade, né? E a comodidade, né? Cliente. Então, assim, a gente pensou, primeiramente, em estar nessa região sul para realmente se destacar na região sul e conseguir dessa forma ser um pouco mais diferente do que os outros faziam, né? Mas dessa forma. Mas o que eu acho legal, eu vejo tanto cliente que faz, aí diz assim, mas eu quero ir pegar minha fórmula porque eu quero conhecer vocês. Eu acho isso o máximo. Aí chegam lá, não, eu moro em tal lugar, mas o atendimento foi tão legal, foi tão bom que eu queria vir aqui. E vai. Aí a gente tem um estacionamento, uma comodidade, segurança, né? Sem contar na receptividade da gente, né? Isso é muito importante. E assim, eu não vou falar aqui porque eu tô com vocês, mas é um caso real. Por exemplo, na minha família, sempre pessoas perguntam, Alana, indicação de farmácia. E aí eu indico 3, né? E é muito, normalmente, eu recebo esse feedback. Alana, eu fechei com a La Santé porque é um cuidado, um atendimento o cuidado até na embalagem, né? Então, realmente procura ter todo esse cuidado. Assim, Alana, nós somos uma empresa, a gente precisa vender, não é? Mas a venda, eu sempre vejo a venda como uma consequência, tá certo? Então, assim, qual é o nosso propósito, né? Qual é o propósito da La Santé? É o atendimento, é a qualidade do produto, é o diferencial das cápsulas vegetais, né, de só usarmos cápsulas de origem vegetal, sem corantes, né? E a venda vai ser a consequência, né, de tudo que vem por trás disso, né? E essa conexão, né? Então, assim, esse é o nosso propósito, o atendimento aos nossos parceiros, aos nossos prescritores e ao nosso cliente, né? Um atendimento, atender da mesma forma que a gente gostaria de ser atendido, né, em qualquer outro estabelecimento, se colocar no lugar do outro, né? Então, assim, o nosso resultado, o nosso reconhecimento vem do nosso atendimento, né? Então, para a gente isso é muito importante. Muito bom. E o que é que fez unir vocês 3? Me fala um pouquinho do vocês sempre quiseram empreender? Assim, como foi como é que vocês a gente se conheceu, né? A gente se conheceu há mais de 15 anos atrás, né? Então, assim, tanto eu como Fabíola, a gente teve experiência em farmácia com manipulação, muito antes da La Santé, né? Fabíola, acredito que foi desde a Pague Menos, né, Fábio? Isso. Então, assim, já foi assim, uma história bem mais distante. E aí, quando a gente se encontrou, que a gente trabalhou mais de 10 anos juntas, né? Qual foi a vantagem disso? Uma coisa muito boa é você ter a sociedade com pessoas que você já trabalhou. Por quê? Porque eu sei como é que é o jeito da Nelson, eu sei como é que é o jeito da Fabíola, eu sei como é que eu trabalho. Então eu sei aonde cada um vai se encaixar e o que cada um pode fazer de melhor. E aí, assim, só que aí a diferença é que você não é mais um colaborador que consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? Você tem que ser estratégico, você tem que pensar, você tem que agir e ao mesmo tempo você tem que comandar. Isso. Né? E aí, assim, essa grande questão da gente já ter trabalhado junto e saber os pontos fortes, os pontos fracos, onde a gente tem que melhorar, o que cada uma pode contribuir de melhor com o perfil de cada um, isso é muito bom. Graças a Deus a gente se dá muito bem. Graças a Deus. Graças a Deus a gente vai trabalhar todo dia. Morta de feliz. Todo mundo sem problema, né? Mas assim, o que a gente sempre quis desde o início, Alana, desde o início, assim, quando a gente se juntou, o grande objetivo era que a gente fizesse o que a gente gosta, o que a gente ama, porque assim, a gente ama atender e ama cuidar da saúde das pessoas, né? Mas que a gente nunca deixasse que o nosso ambiente de trabalho se transformasse num local onde a gente não tivesse à vontade, onde a gente não fosse feliz. Né? Então, assim, a gente sempre teve isso como prioridade, a gente sempre teve isso também como transparência para os nossos colaboradores, né? Então, assim, a gente sempre comenta lá, não tá feliz, não tá gostando, porque cada pessoa tem um perfil.
Então, assim, não é para estar aqui. Se não está feliz, se você não é feliz com o dia a dia, com o seu trabalho, você não está no canto certo, você está no canto errado. Então a gente não quer que ninguém sofra. Afinal, vocês vendem saúde. Vende saúde, né? Inclusive, é o que eu falo muito, os meninos que vão concordar, eu falo muito aqui. Nós vendemos o quê? Desenvolvimento de profissionais em empresas. É inadmissível para mim que o Carlos, que está aqui na produção, a Vitória que está aqui, hoje ela seja a mesma pessoa que foi ontem, né? Estudar, se qualificar, se desenvolver, né? Por quê? Porque a gente vende isso, então é inadmissível. A gente vende saúde, nós chamamos no número de saúde, para mim é inadmissível. Lógico que tem dia que a gente não amanhece todo dia feliz, mas ter saúde mental, gostar do que faz, ter esse brilho no olho é fundamental internamente. Por quê? Porque a gente vende isso, né? Até porque é a nossa segunda casa também, né? Nós estamos lá praticamente o dia todo. Inteiro, né? Então, assim, a gente precisa estar feliz no que está fazendo, precisa amar, e a gente precisa também que as pessoas que estejam ao nosso redor estejam na mesma sintonia. Né? E é muito gratificante quando a gente vê os prescritores e os pacientes felizes com o que receberam. A gente fica muito feliz assim quando a gente vê o resultado. Tem paciente que a gente nem conheceu, chegou um dia um paciente dizendo, olha, eu já vinha fazendo em outra farmácia e resolvi fazer aqui, eu vim mostrar meu resultado em 4 meses. Então, assim, a gente fica tão feliz quando a gente vê que a gente está no caminho certo, no atendimento humanizado. Isso é muito importante, a gente ter atenção com o cliente. Eu acho isso sabe por quê, Alana? Assim, a gente uma coisa que a gente também sempre comenta. Na La Santé, a gente nunca colocou na cabeça da gente que a gente ia fazer somente fórmulas. Porque assim, lá a gente não faz somente fórmulas, a gente faz a diferença na vida das pessoas. Então, assim, aquela formulação que eu estou fazendo não é só mais um medicamento. Eu estou transformando a vida daquela pessoa em algo melhor. Então, assim, a gente sempre tem que estar se melhorando, se qualificando para isso, né? Total. E eu percebo, assim, uma parceria. Vocês têm um propósito muito claro, isso é muito importante, né? Até porque passa para a equipe. E vocês têm uma parceria muito bacana, né? E é visível que cada um se complementa. Eu até falei com o Jorel. Jorel, eu vou convidar a sócia proprietária da La Santé. Será que vem as 3? Jorel, com certeza, porque elas só andam juntas. Dizer até que a gente é as 3, as meninas super poderosas, né? É muito legal. Para quem está nesse processo de sociedade, parceria, o que é que vocês acham na visão de vocês? Que o que é que faz uma sociedade dar certo? Porque normalmente nós pensamos diferentes, né? Eu particularmente não tenho essa experiência de sociedade. Isso, você é só, né? E assim, até lhe parabenizo, porque não é fácil. Sozinha é mais pesado, né? Mas assim, eu acho que essa questão de você, às vezes assim, você pensa, é minha amiga, né? Eu vou fazer essa sociedade porque é minha amiga, porque é da família, é minha irmã, alguma coisa desse tipo, né? E aí, a grande questão é quando você conhece a forma que a pessoa já trabalha, tudo fica mais fácil. Porque você consegue ver os pontos que você se encaixa, os pontos que a pessoa se encaixa, e aí vai juntando, né? Eu me lembro bem de uma conversa que eu tive com a Fabíola, assim, há muitos anos, antes da gente abrir a farmácia, eu sempre dizia, vamos abrir alguma coisa, vamos abrir alguma coisa. Eu sempre falava assim pra ela, né? E aí ela dizia assim, tá, vamos. Aí chegou uma hora que eu disse assim, Fabíola, eu vou sair. Do lugar que vocês estavam. Do lugar que a gente estava. Vocês trabalhavam na mesma empresa. A gente trabalhava as 3 na mesma empresa. E aí eu cheguei pra ela e disse assim, Fábio, eu vou sair, eu não volto mais. Tu vai sair também? Se tu sair, eu saio, Se tu sair, eu saio. Fabiola, eu vou sair. Tu vai sair. Eu saio, tá bom. E a gente vai abrir o quê? Tem que ser uma farmácia, né? Tem que ser uma farmácia. A gente é farmacêutica, a gente vai vender o quê? Lógico, pulseira, bolsa. A gente não ia conseguir vender bolsa, sapato, que a gente ia comprar tudo, né? Aí não, bolsa, sapato não dá certo. Então tem que ser uma farmácia, tá?
Vamos empreender. Vamos empreender. Aí eu disse assim, Eu acho que Fabíola, acender uma chamazinha, eu acho que minha missão aqui acabou, eu preciso ir para novos desafios, né? Tem seu tempo, né? sabe? Tudo tem seu tempo, É um ciclo, né? né? Um ciclo, né? Um ciclo de renovação na vida, sabe? Que você procura. E aí, quando aconteceu isso, aí a gente disse, tá, vamos abrir uma farmácia. Eu digo, vamos abrir uma farmácia. Comercial, né, Fabíola? Porque manipulação eu não quero mais, não. Aí a Fabíola, comercial. Aí a gente tava assim, ó, contar uma coisa, acho que ninguém sabe dessa história, só a gente. Então, vamos abrir uma farmácia comercial, vamos. Aí procuramos franquia, não sei o que, fomos atrás. A gente abriu uma farmácia em Caucaia. Caucaia, pra quem não conhece, Caucaia é a região metropolitana de Fortaleza. O contrário, do outro lado da cidade, da onde a gente mora. E tava tudo certo, que eu e Fabíola íamos abrir uma farmácia comercial em Caucaia. Só que aí entrou um detalhe. Eu fui desligada. Depois de não, foi antes anos, disso, Neuzinha. Não, foi antes disso. Quando a gente disse que ia abrir a farmácia comercial, aí o Deus agiu no esposo da Fabíola, que ele chegou pra gente e disse assim, não. O que é que vocês querem fazer do outro lado da cidade? Tu com a menina pequena de 1 ano, Renata, tu, Fabíola, você tá cá do outro lado. Aí a gente, mesmo, né? Não dá. Não, realmente não dá. Aí a Fabíola disse, então, vamos abrir com manipulação, né? E aí eu disse, manipulação, Fália, disse, eu disse, manipulação, não vou sozinho com você, se a Neuzinha não for. Aí aconteceu, eu fui desligada da empresa que eu trabalhava 11 anos lá, né? Aí eu em casa, eu digo, meus filhos já adultos, né? E hoje já são os 2 casados. Aí eu digo, meu Deus, e agora? Aí foi que quando a gente conversou. Aí foi quando surgiu isso. Eu disse, se for manipulação, não vou só não, tem que levar a Neuzinha. Porque eu ia ficar na visitação, né? E elas dentro, né? No interno, no setor técnico. E aí, surgiu. E aí, voltando para a sua pergunta, Alana, quando você diz a questão da sociedade, e a Renata enfatizou que é a questão da gente já ter trabalhado juntos, né? E cada uma ter uma área que vai se complementar, né? Porque assim, a farmácia com manipulação é muito complexa, são vários processos, muitas atividades. Então, assim, eu acredito que só uma pessoa como sócio é muito difícil, é muito desafiador. Mas você ter uma sociedade que se completa e que cada uma tem uma função específica, uma habilidade, eu acho que agrega muito. É isso que fez dar certo, né? Realmente é isso que fez dar certo. Total. Né? Só essa questão da Caucaia, né? Gente, mais fácil que a gente se tornava era concorrente. Porque eu fui convidada, né, para ser sócia de uma farmácia em Caucaia. Era franquia. E meu. Tava iniciando as franquias. Não, depois a gente conversa. Sabe qual era? Não, eu posso falar. Oswaldo Cruz. Sim. A proposta, né? Da Caucaia, razão. de eu me tornar sócia. E aí meu esposo falou, tu vai mesmo, você atacar todo dia lá. Lá nessa o que vai fazer lá na Caucaia? E era engraçado isso, porque até hoje eu recebo perguntas, por que você nunca abriu farmácia? Mas o meu propósito não é entregar formulações personalizadas, é contribuir com a profissionalização do setor. É engraçado né? E aí eu tive aquela oportunidade. E eu acho que você foi pro caminho certo, viu? Porque a gente tem essa deficiência, né? Assim, a falta mesmo. E foi muito legal. Você foi na área certa. A gente sempre fala isso. E é engraçado, a chama, né? A chama definitivamente não acendeu. Vou. Aí foi quando eu comecei com a consultoria, né? Por conta dessas oportunidades de mercado. Inclusive, nosso primeiro contato foi algo relacionado à consultoria. Foi. Isso mesmo. Né? Foi. E muito, muito legal isso daí. E o que é que... me fala um pouquinho, né? A gente falou de sociedade, essa parceria, e a gente sabe que muitas decisões são tomadas no dia a dia, né? Existem aí as dificuldades na caminhada, né? A Neuzinha colocou, gente, nós somos íntimas, eu chamo de Neuzinha, né? A Neuza colocou...
Alana, é batalha, né? Batalha, as pessoas acham que é simples, não é. E eu também, quando a gente tem primeiro contato com o cliente, vem ter interessado em abrir, eu passo a realidade. É um mercado de muitas oportunidades, mas você precisa se dedicar. E olha que eu e Fabíola, a Renata, porque era da área técnica, ficava interna, mas a gente já era muito conhecida, né? Já tinha muito relacionamento. Já tinha muito relacionamento. Sim. E até você convencer aquele profissional, prescritor, que a tua farmácia, apesar de nova e pequena, tem qualidade, não é fácil. Difícil. Porque você não está vendendo a Neuzinha. Claro que a pessoa, o relacionamento vai influenciar, com certeza. É uma porta de entrada. Mas você vai vender uma farmácia que iniciou naquele momento, né? Naquela época. E diante disso, aproveitando o gancho, quais foram as principais dificuldades que vocês encontraram nesse início? Falando assim, a principal dificuldade inicial da gente sempre foi dinheiro, né? Então, assim, na nossa cabeça inicial, né, há 5 anos atrás, a gente achava que com 50 mil reais a gente abria uma farmácia com manipulação, né, com fluxo de caixa, com isso, né, com todo um aparato que você sabe que a gente tem que ter. E aí, quando a gente começou a ver. Quando a gente começou a comprar, comprou isso, comprou aquilo, comprou e acabou o dinheiro. E a gente, vale, meu Deus. Legal, vamos quebrar antes de abrir. Que maravilha. E bem pequenininha, viu? Uma farmácia. Bem pequenininha, a gente já tinha acabado tudo, porque demora muito, né, para os documentos passarem. 11 meses então, pra assim, abrir, né? Pra pessoa realmente abrir uma farmácia, ela tem que pensar em toda uma estrutura, porque senão a dificuldade fica muito grande. Planejamento, fluxo de caixa é um negócio muito importante para se ter, porque assim, o primeiro ano é um primeiro ano que você realmente tem muita dificuldade, paga para trabalhar. Né? Então, paga para trabalhar. Então, assim, foi sofrido. Aí vocês foi sofrido. Bora, Neuzinha, vai. E a gente olha, Alana, quantas e quantas vezes as pessoas que estão com a gente lá na farmácia sabem, quantas e quantas vezes a gente se ajoelhava e dizia, meu Deus, graças a Deus chegou essa receita. Olha, quando a gente vendeu assim, por exemplo, vendemos R$1.000 uma receita. Não lembro demais, quantas vezes eu me ajoelhava e digo, meu Deus, ai, graças a Deus que tem que pagar a conta. É desse jeito. Então, assim, muitas e muitas vezes. Mas se a gente for parar para pensar de forma geral, né, se a gente vê os grandes empresários de qualquer área, quem é que não tem essa história, né? De persistência, porque de fato... Quantas vezes a gente chorou, né? Muitas. Meu Deus, será que a gente não vai conseguir? Deus do a céu. gente ficava pensando, né? Eu sou bem chorona, quem me conhece sabe. Começava a chegar, olha, eu vou falar um negócio pra você. Já começava a falar. Negócio tá difícil. Aí ficava eu e Fabíola, vai dar certo. Vamos ter paciência, vai dar certo. Mas no fundo a gente tinha aquele medinho, né? Mas essa questão da persistência, né? Assim, quando é só uma pessoa, às vezes se desiste, mas quando são 3, uma sustenta a outra, né? Então, assim, a questão da persistência no negócio, do planejamento, né, é muito importante. As dificuldades, elas sempre vêm. As dificuldades, elas batem nas nossas portas, né, diariamente. Mas é um obstáculo que a gente precisa ultrapassar. Foi quando começou a surgir alguns convites de alguns nutris, alguns médicos, para a gente participar de eventos. A gente ficava assim, meu Deus, como até hoje... lisonjeado de estar no evento. Isso foram abrindo portas, né, pra gente. E foi um trabalho que foi de formiguinha mesmo. Gente, eu saía às 7 horas da manhã, nem passava na farmácia. Aliás, eu passava, era eu que abria a farmácia, tá? Porque eu morava bem pertinho. Eu abria a farmácia, deixava os colaboradores e ia visitar. Chegava no outro dia, porque quando eu chegava à noite já estava fechada a farmácia. Então, assim, visitando o médico, divulgando a farmácia, divulgando o diferencial. E a gente foi ficando conhecida. A gente até às vezes se questionava, meu Deus, a gente não tem tempo para pensar. Ficava nos processos, não tinha tempo para pensar. E a gente tinha que pensar. Entrar na estratégia, né? Porque no início, você não tem como dizer assim, você vai ser só estratégico, você vai ser a diretora que vai fazer. Não, assim, ou você coloca a mão na massa e faz, você não pode ter muito funcionário, né? Então você tem que fazer tudo. Empresa, né? E foi dessa forma que a gente foi
conseguindo, né? Todo dia superar, superando. Nunca pagamos um boleto atrasado, Não. graças a Deus. Nunca atrasamos um dia de salário. Os nossos Os colaboradores. Vocês começaram com quantos colaboradores? Eram vocês 3 mais Mais 4. 4. Hoje são Era o 20. entregador. O entregador, Um manipulador. manipulador e um serviço de análise. Foi. Hoje são 23, né? A propósito, a Isabelle que trabalha com Trabalha vocês. lá, foi Gente, aluna a de Isabelle vocês. foi meu primeiro case. Foi. A Isabelle, ela me fez acreditar que eu tô no caminho certo. Olha aí, porque que legal. ela sonhava, ela foi a primeira a se inscrever no meu primeiro Manipule. Que legal. Primeiro Que curso. história. O curso que é hoje, eu pensei, primeiro foi nos técnicos, né? Não foi nem nos farmacêuticos. Nem E nos quando eu fui farmacêuticos, ver, eu vi legal. que a nossa classe ela precisava Ela é muito até legal. mais do que os próprios técnicos, né? Mas enfim, e aí a Isabelle foi a primeira a se inscrever no curso, e no terceiro, e ela sonhava em ser manipuladora. Até fiz um vídeo com ela. Vixe, ela adora, né? Ela além uma pessoa Ela agora é TikToker. TikTok, é fantástica. E aí ela era vendedora e durante o manipula se tornou manipuladora, né, em outra farmácia. Quando eu vi ela com você, vi com vocês, que ela estava com vocês, eu, nossa, que bacana. Fiquei muito E uma feliz. das coisas que fez a gente fazer a contratação da Isabelle foi o curso que ela Foi. disse que tinha feito com Foi, você. Ela foi pra seleção. Ai, que bom, que bom. E é isso, né? Eu acho que essa visão, né? Quando a gente começa a acreditar no nosso negócio, não tem como mais dar errado, né? Porque a única coisa que quando faz dar errado é quando a gente desiste, né? Exato. Quando a gente acredita, a gente não consegue. Quando a gente vê o mercado magistral, a gente não desvê mais. É isso que eu normalmente falo. Mas qual foi o ponto de virada para esse crescimento que vocês consideram? Foi a mudança da estrutura física da farmácia de 80 para 80 metros, 90, né? Para 1000, ou teve algum outro fator que eu acho que agora o negócio vai para o crescimento Diga de aí. vocês? O que é que vocês acham? Eu acredito que o ponto de virada foi a pandemia. Na pandemia, todo mundo sabe, né? Assim, o desespero que todo mundo passou. Né? Então, assim, o desespero atrás de melhorar a imunidade, melhorar a saúde, de medicamentos, assim, a quantidade de fórmulas que a gente fazia, a Lana era assim, era desesperador, né? Então, assim, quando a gente via que a gente não conseguia atender, olha, a gente atendia, assim, através de WhatsApp. WhatsApp, de 6 horas da manhã a 10, 11, meia-noite, não parava de chegar mensagem no celular de todo mundo pedindo, né? Então, assim, realmente a pandemia, ela foi um divisor de águas pra gente. Foi a pandemia. Foi na pandemia, digo Na muito. pandemia, infelizmente. Foi na pandemia foi. que vocês começaram Foi. a... Mas vendeu muito mais, né? Vocês inauguraram a estrutura nova em 2020? Desde 18 2018 a gente abriu a farmácia. Em 2020, na pandemia, no final do ano, a gente se mudou. Com menos de 3 anos. 23 Com de 2 dezembro. anos e 2 anos e 8 meses a gente se mudou. A gente mudou. Véspera de Natal Exato. de 2020. Foi menos de E 3 foi anos. assim, foi uma felicidade tão grande que os colaboradores, a gente ficou um dia sem abrir, né? Para poder fazer a mudança, e era todo mundo muito envolvido, parecia que era a casa de cada um, assim. Era todo mundo Foi muito envolvido na legal. mudança. E assim, não resta dúvida que as pessoas, quando veem hoje a estrutura da La Santé, elas veem, a gente tem um laboratório hoje imenso, com exaustores, né, para evitar contaminação cruzada, né. Então, assim, a gente tem vários equipamentos que eu deixo para elas também. Né? O homogeneizador da Paudermix, né? Que é um diferencial assim, muito grande. sempre que a gente tem, pode, a tanto gente investe, né. em trituração, como homogeneização das formas, que tem um retorno muito bom. Pra gente ter sempre mais qualidade, né? Vocês estão buscando cada vez mais né? implementar tecnologia. Tecnologia, isso é tão importante, Alana, porque os profissionais, eles optam pelo medicamento industrializado, né? Devido à qualidade do produto, né? A padronização do Forma medicamento farmacêutica, né? industrializado. Mas a manipulação vem para personalizar. Mas a gente tem que garantir qualidade naquele produto que a gente está fazendo. Então, assim,
toda a parte operacional de fabricação, ela tem que ter uma tecnologia, né, para entregar o melhor produto, né, todos os processos operacionais, né, sistema de garantia da qualidade, tudo para a gente realmente ter um produto de qualidade com eficiência. Sim. Então a gente tem que vender isso para o prescritor, né, que ele acredite realmente na manipulação, porque ele personaliza, ele individualiza o tratamento daquele paciente, mas ele também vai ter certeza que vai ter sucesso naquele tratamento. Então a gente tem um papel muito importante, Total. não é? E eu costumo falar que o processo, a rigorosidade para a manipulação, é porque ali você precisa ter um controle de cada produto que sai. Em indústria, eu já trabalhei em indústria, né? Em indústria você tem os lotes ali de milhares, centenas de unidades, você pega uma amostragem, faz o controle e, claro, é padrão, isso vai garantir a qualidade, sem sombra de dúvidas, mas a manipulação, o controle tem que ser sobre cada produto Individual, que sai. né? Cada Individual, produto. né? Que bacana. Em resumo, né, vocês, durante a nossa conversa, foi muito perceptível cada detalhe, né, porque realmente a La Santé é uma referência não só aqui em Fortaleza, mas podemos dizer nacional e até internacional, né, como vocês mesmos falaram. Em resumo, o que é que diferencia a La Santé, o que é que fez a La Santé mudar de uma área de 90 metros quadrados para 1.000 metros quadrados? Segredo. Posso falar assim? A gente vai fazer assim, cada um fala uma característica, um ponto-chave. Eu acho que é o nosso relacionamento. Acho que a palavra-chave... Relacionamento com o cliente. Relacionamento, independente que seja. Médico, cliente, colaborador, é o nosso jeito, é a nossa transparência que a gente tem, sabe, Alana? Nós somos Então, pessoas simples, qualquer que é pessoa, independente de comprar acessíveis. 50 A gente sempre teve na cabeça, a gente dá a mesma atenção. Né? A gente sempre teve na cabeça que as pessoas tinham que ter um contato com a gente, que as pessoas tinham que ir na farmácia e a gente não pode ser aquele tipo de gestor que fica só atrás na dos bastidores, atrás né? dos bastidores e que não interage com o prescritor, que não interage com o cliente, que não realiza essas questões de relacionamento. Então, assim, a gente sempre teve e sempre vamos estar, né, à disposição e disponíveis para atender um fornecedor, um cliente, um médico. Hoje em dia, eu digo para as meninas, meu Deus, eu fico impressionada com a quantidade de médicos, de nutricionistas, de prescritores que pedem para fazer um agendamento para ir lá para a farmácia, conhecer a farmácia. Da onde, Alana, que você tinha ligação de médico, de prescritores, de nutricionistas? Eu queria conhecer uma farmácia. Eu disse, meu Deus, não é, e a gente vai negar isso? E a gente vai pedir para alguma outra colaborador atender? Não, quem vai atender é a gente. Quem vai atender somos nós. Um dia desse teve, né, um evento aqui em Fortaleza, onde vários fornecedores estavam aqui em Fortaleza. E é difícil fornecedor de São Paulo vir para cá. E aí era só a gente recebendo ligação. Um fornecedor atrás do outro marcando e a gente estava com 3 dias lotado e atendendo a todos os fornecedores. E quem atendia realmente era a gente. Por quê? Porque a gente gosta disso, porque a gente quer isso, porque o importante, o diferencial, tá aí. Eu posso até pedir para um colaborador atender, posso, sem problema nenhum. Mas a gente é diferente. A gente gosta desse relacionamento para justamente a gente tomar as decisões. Nos eventos que tem, a gente sempre tá lá. Embora a gente não consiga ficar às 3 o tempo todo, porque a Renata tem filho pequeno, né? Ela tem uma filha pequena ainda. E assim, mas a gente gosta de ir pros eventos, a gente entender. Eu muitas vezes, quando eu visito um profissional, ele diz assim, nossa, como é legal receber a visita, porque você entende a gente melhor. Entendeu? Eu já ouvi isso várias vezes. E a gente tá ali para atender as pessoas. Se o propósito da gente ter uma farmácia, por que eu não vou atender? O que vai diferenciar isso? Eu tô aqui para servir. Exatamente, olha, eu sempre digo, eu uso uma palavra, uma frase que diz, humildade entra e sai de cabeça erguida em qualquer lugar.
Eu sou essa Neuzinha, você tá vendo a Renata, você tá vendo a Fabíola. Eu tenho problemas também, viu, gente? Mas eu tô rindo 24 horas, porque eu tô pensando nas soluções. Eu não vejo aquele problema como uma derrota, não. Mais de 7 com foco em soluções, é fundamental. Entendeu? A gente tem que... A vida é feita de desafios. Se não tivesse, não teria graça. Não é não? Com certeza, com certeza. Eu sou desse jeito, eu sou muito otimista. E tudo na vida tem um porquê na vida da gente. Então hoje a gente tá colhendo frutos, graças a Deus. Mas a gente todo dia tá na luta, todo dia. Essa Renata com filho pequeno, meu Deus, vai e vem, volta. Um dia a gente faz um podcast só falando sobre isso. Porque, ó, se for falar a minha rotina... Eita, a gente cansa, viu? Gente, e a Neuzinha falando, passou um filme aqui. Porque a farmácia de vocês tem quantos anos hoje? 5. Indo pra 6, se Deus quiser. Com toda a infraestrutura, com todo o brilho que vocês têm hoje, querendo ou não, ainda é o começo. Isso teremos uma nova conversa. Com certeza. E eu não tenho dúvidas que vocês vão estar bem maiores, né? E eu acho muito legal. Tem um monte de projeto lá dos espaços. Depois a gente faz outro podcast. Com certeza, com certeza. E o bacana disso tudo é que hoje a gente vai ter registro, né? Estamos registrando esse momento e daqui a 5 anos a gente vai ver, nossa, olha o que a Neuzinha falou, olha o que a Renata, olha como elas já pensavam grandes, porque hoje vocês são grandes, mas vocês vão se tornar maiores, né? E isso é muito bacana. Tem mais algum diferencial, Fabíola, que você gostaria de complementar? Assim, foi desafiador a gente sair de um espaço pequeno, né, para um espaço bem maior, né? A gente, claro, né, qualquer desafio a gente tem medos, né, mas o que a gente queria realmente era atender melhor o nosso cliente e dar um conforto melhor também para as pessoas que trabalham conosco, né? Então, assim, essa virada de chave, ela vem com um intuito maior, que é o crescimento, né? E foi o que a gente conseguiu, né? Foram 3 anos, temos 3 anos. A gente tem mais tempo que é o que a gente conseguiu criar. A gente tem mais tempo no espaço novo, né? Do que naquele pequeno espaço, né? E, Alana, cada dia é um desafio, cada dia. Como a gente disse no início, nós estamos lá todos os dias, trabalhando, né, com a mesma energia e pensando no futuro, tá certo? Pensando no futuro, o que é que a gente pode fazer diferente, se atualizando, não é? Com mentorias, não é? Com a ajuda de outras pessoas, né? Que a gente sempre tem que estar buscando, né, se qualificar, né? Então, essas mentorias para a gente também são muito importantes, porque abre realmente a nossa visão, né, estratégica de crescimento, de oferecer o melhor, de ser diferente, né, e de levar saúde às pessoas, né? Como a Neuzinha falou, de servir. E eu digo sempre, pode ser o melhor negócio do mundo, mas tem que ter humanidade. A gente está lidando com pessoas. Então, assim, a gente tem que entender cada um. Às vezes a gente pega um paciente que, meu Deus, é super complicado. Não, mas eu vou ir na farmácia. Aí, quando a gente começa a conversar com a Beulinha, com a paciência dela, que é de Jó, aí a gente começa a entender. Aí já tem uma nova percepção do paciente. Entendeu? Termina que o cliente termina amigo da gente. Então, assim... o telefone pessoal, a gente lá não existe. Não existe, a gente... sem problema, sabe? Pessoal. Muito e bom. atende assim, de domingo a domingo, né? O paciente se sente acolhido, né? Poxa, eu não tô comprando só uma fórmula, né? Sim. E assim, é tão bom a gente ser bem atendido. O que a gente quer pra gente, a gente também tem que querer pros outros, né? Então, assim, esse eu acho que... Fechando tudo, além da qualidade que a gente tem a obrigação, a humanidade hoje, principalmente no mundo hoje, que é tudo muito rápido. As pessoas hoje, eu tiro por mim, a Fabíola, a Renata, a gente sai de manhã de casa, eu tenho uma neta agora, né? Que todo tempinho que eu tenho que ir lá vê-la, né? Onde é que a gente conversa carinho de vídeo? Eu tô na farmácia.
farmácia me arrumando, vai ver a lista, eu digo, vou ver a lista, aí compro pra ver a lista. Então, assim, Renata tem filho pequeno, a Fabíola tem os filhos dela. Então, assim, a farmácia a gente tem, mas a gente tem a vida da gente também, né? E a gente tem que dar conta de tudo, né? Muito bom. Então, assim, quem for empreender, não tenha medo, mas pense em tudo, né? Se planeje, né? Planejamento. As coisas não acontecem do dia para a noite, não é. Tudo com muita organização, você tem que pensar em tudo. Questão de custos, né? Impostos, é tudo, né? Se você for trabalhar, você tem que pensar em tudo. Qual é o público que você quer atingir, né? Você tem que pensar em tudo. Total. Você que quer empreender, que deseja abrir farmácia, que quer entrar nesse mercado, que quer crescer nesse mercado, né? Tivemos aqui grandes inspirações. Vou aproveitar para te convidar. Nós abrimos ontem as inscrições do Manicure 5.0 e muito em breve vamos encerrar. Quem quer entrar nesse mundo, nesse universo, ou quer crescer nesse universo, vem fazer parte do nosso Manicure Team. Eu queria agradecer a contribuição de vocês, porque, nossa, fiquei aqui, já admiro ainda muito mais. Eu tenho certeza que ainda, embora vocês sejam referências, destaques, mas ainda é um começo, né? Vocês vão crescer muito ainda, eu tenho certeza. E é isso, obrigada por estar aqui, por compartilhar, inspirar ainda mais farmacêuticos, gestores da área ou que vão entrar nessa área. E contem comigo sempre, né? Muito obrigada. Nós que agradecemos. Você faz parte da nossa história. Nós que agradecemos. A gente sempre fala isso. Você sabe que uma vez eu já falei isso para você e falo novamente. Você, como farmacêutica, inspira muitas pessoas também. Então, assim, o que você faz, o trabalho que você realiza, ele é um trabalho inspirador e que ajuda muitas pessoas. Então, assim, e quando a gente tem o propósito de ajudar e de passar o conhecimento para as outras pessoas, ele se torna também muito grande. Então, assim, daqui a 5 anos a gente faz outro podcast, vai ser outro nome, a Becast, né, assim, e a gente vai ver tanto o crescimento da La Santé como o crescimento da certeza. Então, vamos fazer um brinde ao Pessoal, obrigada por tua atenção. Te espero no nosso próximo ABcast. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve aqui agora, deixa o teu like e me dá aqui o feedback e me coloca aqui o que é que você quer saber mais. De repente, quem sabe não vamos esperar 5 anos, né? Teremos no próximo ano elas já estarão aqui compartilhando um novo ano de muitas vitórias. Se Deus quiser. Um abraço. Tchau.